Olá pessoal, estamos de volta para mais um ClimaCast. ClimaCast é uma iniciativa da RTC e também da Agrimet, onde nós analisamos as condições meteorológicas e agrometeorológicas de várias regiões do estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, fazendo a análise como a gente sempre traz para vocês, primeiramente uma visão nacional, de como estão as chuvas nesse mês de janeiro de 2021. Então a gente observa aí que, de um modo geral, o mês de janeiro tem apresentado volumes, vamos dizer assim, pouco expressivos ou ainda aquém do que deveria ser para uma condição normal. Então, com especial foco lá no Rio Grande do Sul, a gente também vê que as chuvas em grande parte do estado ainda estão com acumulados relativamente baixos. Quando a gente olha na sequência o mapa de anomalia da chuva, como a gente sabe bem, é a diferença entre a chuva que está ocorrendo esse ano, no caso do mês de janeiro, em relação à média do mês de janeiro como um todo, considerando que nós já estamos no dia 25, então quase o mês se completando, então já dá para fazer essa análise mais global. A gente vê que grande parte do país ainda está com chuvas abaixo do normal, como a gente acabou de mencionar. No Rio Grande do Sul, a situação não está tão crítica, Nós vemos que ainda grande parte do estado com chuvas abaixo do normal, porém algumas regiões já apresentando valores próximos da normalidade ou até um pouquinho acima, como a gente vai ver agora em detalhes. Então, para o estado, a gente vê aí os acumulados de chuva variando bastante, desde 50 milímetros em algumas regiões, mas já passando de 200 milímetros em outras, e isso refletindo na anomalia. Então a gente vê principalmente na região noroeste, Planalto, uma situação um pouco mais crítica em alguns pontos. Porém, lá na região centro-sul, especialmente na região de Bagé, São Cepé, a gente já vê uma situação um pouquinho melhor, com as chuvas já passando aí da condição média, tá? Óbvio, outras regiões também apresentam aí as bolinhas azuis, que representam chuvas acima do normal, mas isso não é um padrão geral para o estado, bastante variável, e a gente, obviamente, tem que entender como é que essa chuva vem se distribuindo, um fator muito importante. Em relação ao que a gente tem de prognóstico, ou seja, o que ocorreu já e o que a gente tem de prognóstico de chuva para os próximos 30 dias, a gente vê que o que estava previsto, desde o nosso último ClimaCast, que foi por volta do dia 14, a gente vê que a previsão, que era de poucas chuvas, alguns períodos de estiagem, ela se confirmou. Então as barras azuis representam as chuvas já realizadas aí no Rio Grande do Sul, enquanto que as barras vermelhas estão representando aí o que a gente tem de prognóstico de chuvas, ou seja, boas chuvas vindo pela frente, pelo menos nos próximos 10 dias, bons acumulados, chegando aí nos 30 dias a 225 milímetros em São Luís Gonzaga. Possivelmente mais para frente a gente volte a ter um período um pouco mais seco, mas como sempre, as previsões de mais longo prazo elas são sempre muito incertas, então, óbvio, vamos olhar para os próximos 10 dias com mais atenção, porque é o que deve efetivamente se dar ou ocorrer, enquanto que os próximos 20 dias serve só como uma tendência. Então a gente, obviamente, tem que ficar atento aí a partir do início de fevereiro, principalmente a partir do dia 3 aí, com as chuvas reduzindo bastante. Essa mesma situação se confirma para Santa Rosa, com 291 milímetros de chuva prevista para os próximos 30 dias. Para Campo Novo, também com 312 a quase 313 milímetros, principalmente nesses primeiros 10 dias, aí, contando a partir de amanhã. Mesma situação em Sarandi, se repetindo em Água Santa, como a gente vê aí, boas chuvas previstas para frente nos próximos 10 dias, depois um período aí de baixos volumes previstos, mas sempre com ressalva para esse tipo de previsão a mais longo prazo. E olhando para trás também a gente vê que houveram chuvas sem muitos valores elevados, porém ocorrências frequentes ao longo dos últimos 30 dias. E mesma coisa a gente vê para Não Me Toque,
Ibirubá, situação semelhante, Panambi também, né, com acumulados aí de 269 milímetros, Cruz Alta um pouquinho menos, com 227 milímetros, mas com a chuva também muito concentrada nos próximos 10 dias. Tupanciretã, uma situação um pouquinho pior, principalmente pelo fato de que nos últimos 30 dias os acumulados de chuva também não foram tão expressivos. Tá? E aí a gente vai indo para o sul do estado, né? Já chegando em Júlio de Castilhos, uma situação muito parecida com Tupanciretã. E quando a gente vai para São Cepé, quer dizer, as previsões previstas, ou melhor, a previsão, né? Porque elas são realmente previstas, a previsão mostra aí baixos volumes de chuva, não tão expressivos quanto na região do Planalto, Noroeste, Noroeste Centro, mas também a gente consegue enxergar aí que houveram algumas precipitações que mantiveram a disponibilidade de água no solo em níveis bastante razoáveis. E quando a gente desce para Caçapava, situação muito semelhante, indo para Bagé também uma situação semelhante e até um pouco pior, mas com chuvas bem distribuídas, porém com baixos volumes, e finalmente em Arroio Grande a chuva se concentrando um pouco mais para o meio do mês de fevereiro. Então vejam que houveram variações aí nas previsões, né? Desde valores próximos lá de 270, 280 milímetros, mais ao norte do estado, e mais ao sul, situação em torno de 100, 120 milímetros, mas como a gente sempre fala, é importante que a gente considere aí também muito a distribuição dessas chuvas. Então agora olhando para a parte de balanço hídrico, né, olhando a disponibilidade de água no solo, assim como as chuvas vêm sendo um pouco irregulares no estado, a gente também observa condições irregulares de disponibilidade de água no solo. Então na região noroeste, uma situação indo de razoável, né, que é a cor amarela, para muito favorável entre o verde e o azul, principalmente quando a gente vai para Campo Novo e Santa Rosa, situação semelhante ocorrendo ali na região noroeste centro e no Planalto, e conforme a gente vem vindo para o sul, principalmente aí pegando já Júlio de Castilhos, mas principalmente lá no extremo sul em Arroio Grande, uma situação no momento um pouco desfavorável, principalmente para a cultura da soja que está no campo nesse momento. Mas com os prognósticos de boas chuvas que a gente tem pela frente, veja que já até o final do mês aí de janeiro, a gente já vai ter uma mudança bastante drástica na situação, praticamente todo o estado ficando numa condição muito favorável para o desenvolvimento e crescimento da soja, com exceção novamente lá para Arroio Grande, onde a gente vê ainda uma condição entre razoável e desfavorável. Já indo para o dia 5 de fevereiro, a gente mantém essa situação de boa disponibilidade de água em boa parte do estado do Rio Grande do Sul, com exceção, de novo, lá para o extremo sul, Arroio Grande, numa condição ainda razoável a desfavorável, e a gente vai avançando para o dia 10 do 2, já começa a diminuir um pouco a chuva, o quadro começa a se alterar, mas ainda numa condição boa de disponibilidade de água no solo em grande parte do estado. Agora, a região de Arroio Grande e Bagé, numa situação que a gente pode chamar de razoável. Depois, para o dia 15 de fevereiro, uma situação aí já mudando um pouco também em relação à região noroeste e noroeste centro, melhorando na região do extremo sul e se mantendo muito favorável na região do Planalto. E, finalmente, chegando no dia 20, já começando a diminuir as chuvas, como a gente viu a previsão, então diminuindo a disponibilidade de água no solo e fechando a situação com o dia 24. Então a gente vê grande parte do estado numa situação razoável a desfavorável para a cultura da soja, mas isso são condições momentâneas, né? Então, obviamente, a gente também vai ter que confirmar essa situação mais a longo prazo, mas o que a gente vê mais a curto prazo é uma condição de disponibilidade de água no solo, pelo menos nos próximos 10, 15 dias, muito favorável aí para a cultura da soja em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Bom, com relação ao que a gente pode esperar para um futuro mais longo, né, pensando em previsão climática, a gente vê aí a persistência, né, essa imagem do dia de 24, do dia de ontem, a persistência da condição de resfriamento do oceano,
mas esse resfriamento se concentrando mais no centro do Oceano Pacífico, naquela região equatorial, essa região mais azul, e também um resfriamento mais intenso, porém deslocado um pouco para o sul, né, da região equatorial. E associado a isso, por outro lado, a gente vê um aquecimento além do normal na região do Atlântico Sul, o que de novo pode trazer um quadro bastante distinto, né, do que normalmente ocorre nos anos de Laninha. Então veja que a Laninha deve se confirmar ao fechar esse mês de janeiro, né, fechando o quinto trimestre consecutivo com as temperaturas no Pacífico Equatorial abaixo de -0,5, tá? Principalmente na posição 3.4, que é essa posição mais próximo da longitude 150 graus oeste, mais ao centro do Pacífico. Então, confirmando Laninha do ponto de vista climatológico, mas isso não quer dizer necessariamente que nós vamos ter uma situação característica do Laninha, que seria de chuvas muito abaixo do normal no estado do Rio Grande do Sul. Então, se a gente olhar os prognósticos aqui de várias fontes, né, começando pelo IRI, onde a gente vê aí, principalmente no extremo sul do Rio Grande do Sul, uma situação para o trimestre fevereiro, março, abril de chuvas abaixo do normal, e depois no trimestre março, abril e maio de chuvas abaixo do normal, já mais deslocado para a região mais norte do estado, e as outras previsões já pegando aí, né, para a cultura de inverno, principalmente a questão do trigo, a gente vê um cenário geral de chuvas variando de levemente abaixo do normal a abaixo do normal. Tá? Agora, isso não quer dizer necessariamente que vai haver uma distribuição irregular. Então, essas previsões de longo prazo, realmente, elas devem ser olhadas com muito cuidado, porque a intenção aqui é só traçar um cenário do que pode vir a acontecer, mas não necessariamente afirmando que isso vai acontecer. Obviamente, é importante que a gente busque outras fontes. Então, aqui é a fonte do ECMWF, que é o sistema europeu. Nós vemos também, especialmente no extremo sul do Rio Grande do Sul, pegando a região que a gente chama de centro-sul, né? Chuvas ligeiramente abaixo do normal, isso persistindo para o trimestre março, abril, maio, né? E depois passando aí para uma condição normal e fechando aqui com as condições do sistema Climate Forecast System do NOAA. E aqui a gente vê aí um quadro de chuvas dentro do normal para fevereiro, março, abril, e depois para março, abril, maio, chuvas ligeiramente abaixo do normal, principalmente na região noroeste e centro-sul. Bom, de um modo geral, o que a gente pode tirar de consenso de tudo isso é que a tendência nessas regiões que nós estamos analisando é que as chuvas fiquem oscilando entre o normal e ligeiramente abaixo do normal, o que não necessariamente quer dizer que isso vá prejudicar demasiadamente a cultura da soja, que é a principal cultura que se encontra no campo nesse momento. Bom, como é de praxe, a nossa análise de produtividade, então a gente rodou, né, atualizado agora, primeiramente a análise anterior, que foi atualizada no dia 11/1, onde a gente viu um cenário bastante favorável aí para a produtividade da soja no estado do Rio Grande do Sul, nas diferentes regiões que a gente analisa, e na barra verde escura o que seria o incremento em relação à safra passada. Então vocês já estão habituados com esse tipo de análise. A gente vê que o prognóstico naquele momento, juntando todas essas regiões, era da ordem de 54 sacas por hectare contra 36,6 que a gente tinha observado usando os modelos do Agrimax para essa simulação. Com esse período mais recente, mesmo com a irregularidade das chuvas e as chuvas previstas daqui para frente, o que a gente consegue ver é que algumas regiões nós vamos ter aí um leve incremento, outras um leve decréscimo das produtividades, mas ainda num cenário muito favorável, sendo que na região noroeste, né, a média que a gente calcula com esses três locais que a gente analisa, com cerca de 54 sacas por hectare. Quando a gente vai para a região noroeste-centro, um cenário bem mais favorável aí, de 59, no Planalto 55, e aí no centro-sul, onde a gente vê realmente uma situação um pouco mais crítica em termos de precipitação, até o momento, e também das condições de balanço hídrico, uma produtividade da ordem de 48 sacas por hectare, ou seja, fechando na média de todas as regiões, um pouquinho acima do que foi a análise passada, né, subindo para 53,4
9, que de novo continua muito acima do que foi a safra passada. Então a gente não vê um quadro tão drástico para a cultura da soja do estado do Rio Grande do Sul, porque apesar de chover, ou de os prognósticos estarem dizendo que vai chover abaixo do normal, a gente espera que essas chuvas se distribuam de forma regular e, consequentemente, não prejudiquem a cultura da soja. Bom, como de praxe também, a gente traz aqui, pelo menos para 2 regiões, pegando Sarandi e Bagé, as condições de déficit hídrico. Então, nas barras cinzas, nós vemos as condições médias do déficit hídrico a cada decêndio, né, dividindo o ano em 36 períodos de 10 dias, 11 dias, e o que acontece na barra vermelha, ou melhor, na linha vermelha, é o que aconteceu o ano passado, ou seja, na safra passada, e o que vem acontecendo esse ano em azul. Então a gente vê que os déficits hídricos até o momento, e o que está previsto até o terceiro trimestre de fevereiro, ou seja, nos próximos 30 dias, os déficits devem ficar dentro do padrão normal que ocorre nessas regiões, e isso deve se replicar para as outras regiões do estado do Rio Grande do Sul, o que mantém a expectativa aí de boas produtividades para a cultura da soja. Bom, pessoal, isso era o que a gente tinha para apresentar nesse ClimaCast. Agradeço a atenção de vocês, peço para que vocês se inscrevam no canal e acompanhem sempre com a gente como é que estão as condições de tempo, clima e as condições agrometeorológicas para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos.